Olá para você que está acompanhando a programação do Amazon Site, seja muito bem-vindo ao Qual É, programa voltado ao universo dos estudantes, onde a gente vem até as escolas, reúne um grupo de alunos e traz algum tema para a gente debater com estes jovens. O tema de hoje é literatura e a escola que nós escolhemos é a Escola Estadual Alda Barata. Os alunos já estão aqui. A primeira pergunta que eu queria fazer para vocês, como a gente está aqui para falar de literatura, eu queria saber como é que funciona, como é o gosto de vocês pela leitura. É um gosto mesmo? Vocês leem por prazer ou é uma obrigação da escola? Assim? Quem que gosta mesmo de ler aqui, levanta a mão. Todo mundo, legal, todo mundo. Vamos começar por aqui. Você tem o hábito mesmo de ler? Sim, eu gosto muito de ler, tipo, romances, histórias, ainda mais se forem reais. Assim, eu gosto de ler coisas do tipo assim. Além de ler na escola, eu leio em casa também, outros livros. O gosto pela leitura, você já trouxe de casa mesmo? Os teus pais te condicionaram a isso ou você começou a ler só na escola? Não, eu comecei a ler em casa. Inclusive, quando eu já cheguei na escola, eu já tinha aprendido a ler, que eu cheguei tarde na escola. Aí eu já cheguei lendo lá e eu sempre gostei de ler. Você também levantou a mão, falou que gosta. Como é o seu gosto pela leitura? É bom, eu também aprendi a ler tardiamente, porque eu morava em outro estado, mas a minha avó me ensinou a ler. Eu aprendi a ler com 9 anos e eu descobri esse dom e eu gostei muito de ler. Quem mais aqui já... Tem alguém que desde de casa, antes da escola aqui, já tinha o hábito de ler mesmo, ler livros, ler romances? Alguém aqui tem esse hábito já desde a escola? Desde casa? O hábito de ler livros, mas antes de entrar na escola, eu acho que desde pequeno, desde quando eu comecei a ler, eu gosto muito de ler noticiários, mesmo no jornal, vendo televisão e mesmo aqueles impressos. Eu acho que eu gosto muito de ler. Muitas crianças, muitos adolescentes jovens, hoje em dia não têm esse hábito de ler noticiários, mas eu acho que isso me favorece, entendeu? E por que você começou a gostar de ler só os noticiários? Só mesmo para se manter bem informado? Pelo fato de me manter bem informado, né? Eu acho que isso é sempre bom. Pessoas desinformadas são as últimas que sabem. Mas você lê só noticiários, você falou que não tem o hábito de ler livros, lê esses noticiários, que hoje podem estar na internet também. Tem também diversas coisas que o Google, a internet, que é uma ferramenta usada por muitas pessoas no mundo, favorece. Tem diversos livros que... a internet oferece muitos tipos de livros online. Vem em tipos de formato de PDF. Eu já cheguei a ler livros, mas não são livros de romance. São livros que, como na minha área que eu me interesso, né, a ser futuramente, quer ser da área de tecnologia. Então, eu já li bastante livros e até livros que me ajudaram a desempenhar meu raciocínio tecnológico. Para você, a leitura é um prazer mesmo ou tem um pouco da obrigação da escola? Sim, começou desde casa, mas ganhou mais força na escola. Como a professora sempre fazia um cantinho da leitura, a gente pegava livros, escolhia os livros e a gente começava a ler. Eu também gosto muito de tecnologia, também acesso sites em formato em textos PDF e sempre leio bem para me atualizar nas novos tipos de tecnologias e eu acho isso muito importante hoje em dia os jovens saber a recorrer a algum tipo de argumento na internet. Vamos ouvir um pouco aqui a opinião desse lado. Tem bastante meninas aqui desse lado, vamos ver você. Para você, como é que funciona a leitura? É um prazer ou é uma obrigação? É um prazer, por causa que eu comecei a ler desde meus 5 anos em casa, por causa que, assim, como a minha mãe comprava um monte de livro, aí eu começava a ler. Aí quando eu vim para a escola, assim, como é que se fala? Eu li ainda mais, mas como é que se fala esse outro? Eu tenho muito prazer de ler. Para você, como é que funciona a leitura? É um prazer, é obrigação? Eu gosto muito de ler. E eu comecei lendo em casa e eu li melhor na escola. E também porque a professora reservava o cantinho e dava livro pra gente, e intensivava a gente a ler. E foi muito bom e eu gosto muito de ler, principalmente histórias reais. É muito interessante ler. A leitura é muito importante. Vamos lá, você, como é que funciona para você a leitura?
Pra mim é muito bom, eu gosto muito de ler. Inclusive, quando eu leio, aí eu fico imaginando sobre como é que é a história, assim. Aí, em casa, a minha avó que me ensinou a ler também. E quando cheguei na escola, eu já consegui, assim, ler um pouco mais. Aí, até hoje, eu consigo ler livros. Como é que funcionava na casa de vocês? Alguns já falaram que os próprios pais, né, incentivaram a leitura desde muito cedo. Para vocês aqui, como é que teve essa relação? Os próprios pais desde muito cedo incentivaram a leitura? Olha, pra mim, meus pais nunca me incentivaram nada, porque desde os 4 anos eu comecei a jogar videogame. E para poder entender a história do jogo, eu tinha que ler. Aí eu comecei para a escola, lá na crechinha, comecei a me dedicar e comecei a pegar livro assim para mim poder treinar. Só que aí, nesse treinamento que eu comecei a ler os livros, para mim aprender um pouco mais, eu comecei a gostar mais do livro. Aí eu comecei a me aprofundar mais lendo. Eu gosto muito de aventura. Eu gosto de assistir um filme, depois ler o livro sobre o filme, onde eu consigo imaginar mais, assim. Porque o livro ele é o complemento do filme, entendeu? Eu acho muito bacana isso. Entendi. Ele falou de um tema bem interessante, que ele se recorda do livro, né, de um livro que foi muito marcante, que foi como você começou a ter gosto pela leitura. Alguém aqui recorda do livro talvez o primeiro livro que você tenha lido que deu gosto para a leitura? Alguém aqui se recorda e pode falar o nome desse livro? Sim, eu me lembro do primeiro livro que eu li, foi uma historinha bíblica que a gente estudava na igreja, né? Aí quando eu aprendi a ler, aí a tia sempre gostava de que a gente lesse em casa e passasse a história novamente no culto. Então, isso ajuda muito a compreender a história, o que aconteceu, tal, tipo coisas assim. Beleza. Vou chamar o nosso primeiro intervalo comercial. Você que está acompanhando o programa Qual é, não muda nem de canal, que daqui a pouco a gente está de volta, direto da Escola Estadual Alda Barata, conversando com os jovens sobre literatura.